Monoteísmo é adorar ou servir a um só Deus. Como explicar que Deus, mesmo sendo três, é um? Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então a essência de Deus é espírito. Não é espírito com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Nós estamos falando de essência espiritual. Deus é espírito. Então a essência de Deus é espírito. E Deus tem três almas. Deus tem três almas. Jeová 1, Jeová 2, Jeová 3. Né? O Yud, Re, Vav, Re. O nome do Deus eterno. Essas três almas existem dentro de uma mesma essência espiritual. E hoje eu e você conhecemos essas almas por nomes. Na eternidade, nós sabemos que o nome do Pai é Ancião de Dias. Nós sabemos que o nome do Espírito Santo é Espírito de Elohim. E nós sabemos que o nome do Filho é Verbo de Deus. Logos, Dabar. Deus é essência espiritual, tem três almas, a alma do Pai, a alma, vou falar de como nós chamamos hoje para facilitar o entendimento. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Então é um só Deus com três almas, por isso três pessoas. Imagine aí um ovo quebrado, o ovo, e você sabe que o ovo tem a clara e tem a gema. A maioria dos ovos tem a clara e uma gema. Mas imagine um ovo com três gemas. Imagine aí um ovo com três gemas. Então a clara é um tipo da essência espiritual de Deus e as três gemas é um tipo, dessa maneira que eu estou te explicando, as três gemas é um tipo das almas da divindade, das almas de Deus. Uma gema, você percebe que são três gemas, mas que estão na mesma clara. São três almas que estão no mesmo Espírito. Então é um Deus com três almas. Um Deus que é três pessoas, que são três pessoas. Deus usa coisas simples que Ele mesmo criou do nosso dia a dia para nos explicar coisas complexas. Jesus fazia muito isso. Se você lê Bíblia, você sabe que Jesus contava parábolas e usava muito isso. Usava imagens e situações cotidianas para explicar coisas divinas, coisas celestiais, coisas maravilhosas e coisas até também, obviamente, escatológicas. Então não são três deuses, é um Deus com três almas. Um Deus com três almas. E a segunda pergunta, não fiz a pergunta à toa. A segunda pergunta a respeito da palavra trindade, essa palavra deve ser utilizada, tem que ser utilizada, pode ser utilizada, mas deve ser utilizada com muito cuidado. Porque se eu disser assim, Deus Pai, como alguns fazem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu estou dizendo três deuses. E se eu disser três deuses, disser que eu adoro três deuses, que eu sirvo três deuses, eu estou falando uma heresia. Eu estou falando contra a própria palavra de Deus. Agora, se eu disser trindade de pessoas, tá certo, mas você já viu alguém falar trindade de pessoas? Então é melhor não usar essa palavra, porque essa palavra não existe na Bíblia. A palavra trindade não tem raiz na igreja evangélica, não é da igreja cristã evangélica. A palavra trindade vem de outra religião que usa essa palavra já faz tempo, e aí acabou que a igreja evangélica acaba usando por causa de alguns irmãos, de algumas pessoas que vieram de outras religiões e estão acostumadas a usar essa palavra. Mas biblicamente, essa palavra não existe.
Eu vou ler um versículo para você aqui, vou ler um versículo com você aqui agora. Preste atenção. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala de divindade, não de trindade. Então nós cristãos, nós adoramos e servimos um Deus só. Mas esse Deus tem 3 almas. É um Deus constituído por 3 pessoas. São 3 pessoas da mesma divindade. Então é uma divindade de 3 pessoas. Não é uma trindade de deuses. É uma divindade só, de 3 pessoas. Porque Deus tem 3 almas num único espírito. Somos monoteístas, porque adoramos e servimos a um só Deus. Não é errado, então, o cristão que crê no Pai, o cristão que crê no Filho, o cristão que crê no Espírito Santo, dizer que é monoteísta. Vai ter gente, e tem gente, que questiona muito isso, dizendo que os cristãos adoram outro Deus, que não é Jeová. Isso não é verdade, porque se nós lermos o início do livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, nós vamos ver que Jesus é Deus, que estava com Deus, que todas as coisas foram criadas por Ele e que sem Ele nada do que foi criado foi feito, ou poderia ter sido feito. Então não somos politeístas. Nós somos monoteístas, nós adoramos um só Deus, uma só divindade de 3 pessoas. Uma só divindade de 3 pessoas. Tá certo? Usar a palavra trindade é errado ou certo? É perigoso. Porque se você usar a palavra trindade para 3 deuses, dizendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí você está falando 3 deuses. Aí é heresia. Se você falar trindade de pessoas, de 3 pessoas, trindade de pessoas da divindade, não vai estar errado, mas você corre o risco de se complicar. É melhor falar divindade, conforme nós lemos em Colossenses 2, versículo 9. Tá bom? Tá respondido aí então. Teologia de qualidade, teologia pentecostal, teologia sistemática, teologia bíblica, palavra de Deus. Palavra de Deus na essência, na Bíblia. Bíblia. Você que gosta de Bíblia, teu lugar é na Academia de Profetas. Tá certo? Deus abençoe. Paz do Senhor.